Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Link e esse é o primeiro vídeo do canal Link TCG. Bom, apenas me apresentando para vocês, eu sou jogador de TCG há muitos anos, eu vim do Magic e atualmente estou totalmente fissurado e obcecado por Star Wars Unlimited. Virou meu TCG preferido e eu estou gostando muito, muito, muito dele. Ele é um TCG, um jogo de cartas de Star Wars relativamente recente, né? Começou agora o 7.2, então a primeira expansão do jogo chegou agora. Então ele ainda está engatinhando, né? Ainda tem muito, muito que crescer, muito que ser explorado. Conforme surgem novas expansões, o nível de complexidade do jogo aumenta. E eu acho que é bem interessante aproveitar esse momento, né, que o jogo ainda é relativamente pequeno, e tentar apresentar para o máximo de pessoas que eu conseguir, e essa foi a ideia inicial do canal, né. Eu gostei tanto do game que eu quero que as pessoas conheçam. Esse é o core. E vamos lá, eu vou tentar explicar um pouco sobre o jogo, de forma um pouco mais não tão superficial, mas também não entrar em tantos detalhes, em camadas profundas e apresentar uma por uma das habilidades e de tudo que o jogo pode ter, porque o vídeo ficaria muito extenso, mas pelo menos o objetivo principal é mostrar uma partida do jogo, eu vou fazer, né? Tem um simulador online que eu consigo jogar uma partida contra a IA e eu consigo, através dessa partida, mostrar um pouco para vocês de como o jogo funciona. Então, bora lá. Primeiro de tudo, eu vou mostrar para vocês os líderes, né? O jogo ele funciona da seguinte forma: você tem um deck, o seu deck ele vai ter no mínimo 50 cartas, e além dessas 50 cartas você vai ter um líder, que é literalmente o líder do deck, ele representa ali o core do deck. Geralmente o seu deck ele vai jogar em torno de uma habilidade específica do seu líder, né? Você vai usar cartas que têm sinergias com o líder. Isso é o mais importante. E além do líder, você também tem uma base, e essa base ela tem basicamente uma quantidade de vida, digamos assim, né? Eu não quero fazer tantos paralelos com Magic, porque eu sei que quem tá vendo esse vídeo muitas vezes não jogou Magic na vida, ou nenhum outro card game, então eu quero explicar de uma forma simples, mas vamos lá. Esse aqui são os líderes que a gente tem no jogo, né? Já nessa lista haverão muitos líderes do 7.2, né? Mas a princípio tínhamos um número de líderes bem reduzido. Então aqui vocês já podem ver alguns bem conhecidos, né? O Boba Fett, o Kylo Ren, o Han Solo, Director Krennic, para quem assistiu a primeira trilogia de Star Wars, Luke Skywalker, Diretor Palpatine, Leia, que foi o líder que eu usei durante o 7.1, Darth Vader, né, um dos líderes preferidos da comunidade, muita gente gosta dele, um dos personagens preferidos de Star Wars para muita gente. Boba Fett, poderosíssimo líder. E aqui a gente tem as bases, né? Então é o seguinte, um deck, como eu havia dito, ele é composto por no mínimo 50 cartas, um líder e uma base. A base ela tem uma cor, então aqui a gente tem 4 cores diferentes, que é o azul, o verde, o vermelho e o amarelo. Cada cor representa mais ou menos um estilo de jogo, então o vermelho ele tende a ser um pouco mais agressivo, o verde ele tende a ser agressivo também, mas ele acelera o seu jogo de algumas formas. Para quem joga Magic sabe como o verde funciona, tem o famoso ramp, então no Star Wars Unlimited não é diferente. O azul são cartas que envolvem mais ganho de vida, proteção, o controle, e o Canning ele funciona também como controle, mas no mesmo tempo ele é bem agressivo. Não é exatamente, né, como no Magic, para quem jogou Magic, né, que as cores são muito assim, muito bem definidas, então o vermelho é sempre muito agressivo, o preto é sempre destruição, o azul é sempre controle, o branco é ganho de vida, exila. Aqui no Star Wars é diferente. Aqui no Star Wars, cada cor ela é um pouco mais híbrida. Ela abrange um pouco mais diferentes tipos de estratégia e não concentra muito numa coisa só. Mas enfim, essas são as bases, né? Você vai escolher uma delas para jogar com o líder. E o objetivo principal do jogo é você causar de dano em uma base a quantidade de dano de defesa que ela tem, né? Então, por exemplo, todas essas bases aqui elas têm 30 de resistência.
né, resistência, né, 30 de defesa. Então, causando os 30 de dano nessa base, você destrói ela, você derruba uma base e você vence o jogo. Essa é a ideia principal. Eu falando aqui, eu acho que para quem nunca jogou, deve ficar um pouco confuso, talvez não deva fazer tanto sentido, e é interessante eu mostrar isso na prática. Então é o que eu vou fazer agora. Primeiro de tudo, eu vou mostrar um deck que eu vou usar. Esse aqui é o meu deck de Leia, né? Então ele basicamente tem a Leia, né? Ela faz parte do heroísmo, então o jogo ele é dividido entre heroísmo e vilanismo. Eu posso mostrar um pouco mais aqui, porque eu acho que pulei essa etapa, mas, por exemplo, o Boba Fett, ele se enquadra no vilanismo. O Han Solo, ele se enquadra no heroísmo. Então isso divide ali o lado bom e o lado mal da força. Isso é importante de saber. E a Leia, ela, a cor, né? A cor dela é o Command, que é o verde. E a base que eu estou usando é vermelha. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que o meu deck ele meio que tem 3 cores. Então, ele faz parte do heroísmo, ele faz parte da cor verde e ele faz parte da cor vermelha. E nisso eu consigo acessar, né, possibilidades de utilizar cartas dessas cores. Então, por exemplo, como eu vou passar por algumas das cartas para vocês terem uma ideia. Aqui eu tenho um Spec Force Soldier e ele é das cores vermelha e ele é do heroísmo. Então você consegue ver ali embaixo do número 1. Aquele número 1 é o custo da carta. Eu vou falar um pouco mais sobre isso quando eu estiver mostrando o jogo, mas por hora só estou dando uma visão geral. A mesma coisa o Battlefield Marine. Ele é do heroísmo e ele é verde também, né? Para que eu jogue ele sem eu pagar nenhum custo adicional, que é outra coisa importante de se falar. Então, por exemplo, eu tenho aqui a Leia, que ela é heroísmo, e ela tem o verde. E eu tenho uma base vermelha. Isso quer dizer que eu consigo, por exemplo, usar um Battlefield Marine pagando apenas o custo 2, que é o custo normal da carta. Porque a minha Leia é verde e ele tem verde ali na carta, certo? E a minha Leia é heroísmo, e ele também é uma carta de heroísmo. Então apenas por 2 recursos, que é equivalente à mana do Magic, isso também vou mostrar no jogo, você consegue descer essa carta. Agora, se o Battlefield Marine fosse uma carta de vilanismo, e ele não fosse verde nem vermelho, ele fosse, por exemplo, azul, eu teria que pagar 2 custos adicionais de penalidade. Então, qual que é a coisa, né? Geralmente você vai utilizar um líder e uma base, e todas as cartas do seu deck, eles vão ter essas cores do líder e da base. Assim, raríssimas vezes você vai usar uma carta que não tenha as cores do seu líder e da sua base. Porque você não quer pagar pela penalidade para você conseguir fazer isso. Mas bora lá, né? Essas são algumas unidades do meu deck. Estou mostrando rapidinho porque em jogo eu vou mostrar um pouco melhor. Essas são unidades terrestres e essas são unidades aéreas, né? Unidades do Space Units. E vocês vão entender também por que tem essa diferenciação entre ground e espaço. E além disso, a gente tem os eventos. Os eventos, para quem joga... Eu tenho que usar esse paralelo com Magic porque eu acho que é uma forma mais fácil de explicar, mas os eventos eles são como se fossem mágicas, instantâneas, feitiços, enfim. E aqui eu tenho o sideboard. Sideboard nada mais é do que numa partida melhor de 3, depois do primeiro jogo, você tem a opção de pegar cartas do seu sideboard e trocar por cartas do seu main deck, né? Para você às vezes está enfrentando um deck muito específico que tem muita vantagem contra o seu, então você vai usar cartas para tentar nivelar. E bora lá, eu acho que eu já falei o suficiente. Eu vou mostrar uma partida para vocês aqui no Force Table usando o deck da Leia. O Force Table ele é um simulador, né? Você joga contra uma IA, você não joga com um player de verdade. Existem opções de você jogar com outros jogadores online, mas isso eu posso falar em algum outro vídeo. Hoje a ideia é só apresentar um pouco do jogo. Então beleza, vou selecionar o deck da Leia. Inclusive, esse deck da Leia, eu vou mostrar ele aberto assim dessa forma para vocês. Esse deck da Leia, ele foi criado nesse site aqui, que é o swdb.com.
Aqui você consegue criar listas e ver listas de outros jogadores, né? Dá para você ver o que mais está em alta, o que a galera está fazendo de novo, dá para procurar por listas de líderes específicos, é bem legal. E aí quando você encontra uma lista, você consegue vir aqui no Force Table e clicando aqui, ele já abre o Force Table, que é o simulador, com o seu deck, então você já consegue testar ali na hora. Às vezes você, não tenho as cartas, não quero comprar as cartas para testar, eu quero primeiro ver se eu gosto do deck, se é interessante de jogar com ele. Então você consegue, através do SWDB e através do Force Table, testar as cartas, né? Ali numa IA, e se você gostar, você fala, pô, então vou comprar essas cartas em alguma loja e montar o deck físico. Então é bem bacana. E bora lá. Eu vou selecionar aqui o deck da Leia e eu vou colocar... Que deck eu coloco, hein? Eu vou colocar um deck um pouco mais fraquinho para não dar nenhum tipo de ruim e eu conseguir apresentar bonitinho as regras para vocês. Aqui ele tem uma opção de Starting Player, então eu consigo colocar para eu começar, ou para o Player 2 começar, ou Random. Eu vou deixar Random, né? Para ficar mais justo. Vamos lá. Começou o jogo. Eu tenho a opção de mulligar ou não. Para quem não sabe o que é mulligar, no Star Wars Unlimited a gente compra 6 cartas logo no primeiro turno. E dessas 6 cartas, se você não gostar da sua mão, você tem a opção de mulligar. Mulligar é você devolver essas cartas para o seu deck e você compra mais 6. Né? No caso, eu vou ficar com essa mão. Eu não vou mulligar não. Então vou colocar aqui no simulador que eu não vou mulligar. E aqui o jogo ele pede para eu recursar 2 cartas. O que é recursar? Eu vou pegar 2 cartas da minha mão e vou colocar elas no campo viradas para baixo. E elas vão se tornar recursos para que eu jogue novas cartas. Por exemplo, aqui eu tenho um Rebel Pathfinder. Pode ver que ele tem um número ali em cima que é o custo dele. Esse custo é o seguinte, para eu jogar essa carta eu preciso virar 2 recursos. Virando 2 recursos eu desço o Rebel Pathfinder e ele fica ali no jogo, certo? Agora eu tenho aqui uma Head Tree, que é uma nave que custa 3 recursos. Então se eu só tenho 2 recursos, eu não consigo jogar essa nave. E aí eu vou mostrar, né, durante o jogo, como que esses recursos vão se acumulando para que você consiga jogar as suas cartas. Mas a princípio, o jogo ele te pede para pegar 2 cartas da sua mão e transformar num recurso. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou virar o Heroic Sacrifice, vou colocar um Heroic Sacrifice como recurso, já escolhi ele aqui, e eu vou colocar o Rebel Pathfinder como recurso também. Beleza, esses 2 recursos já viraram... Vou fazer um paralelo com Magic, porque para quem joga Magic eu acho que fica mais fácil de entender isso, mas eles viraram equivalente à minha mana. Então eu tenho 2 de mana aqui no campo para jogar algo. Beleza, diferente do Magic, você não tem um turno completo para você fazer coisas. Esse jogo ele funciona muito como um xadrez. Então, eu faço uma coisa, meu oponente faz outra. Eu faço uma coisa, meu oponente faz outra. E eu vou mostrar isso para vocês na prática. Vamos lá, eu vou jogar a Sabine. Ela custa 2 recursos, olha só. E agora eu vou falar sobre o poder e a resistência da carta, né? Eu acho que é um bom momento de falar sobre isso. Então, como vocês podem ver ali, a Sabine ela tem o número 2 embaixo e o número 3 ali do lado. O 2 em vermelho é o poder dela. E o 3 é a resistência dela. Então a Sabine é uma 2/3, né? E ali embaixo ela tem as habilidades, né? Ali ela fala que se eu controlo 3 aspectos, contando a quantidade de unidades que eu controlo, né? Outras unidades, ela não pode ser atacada, beleza. E ela tem uma outra habilidade que ela tá no On Attack. Então quando ela ataca, ela faz isso. Então quando ela ataca, você causa 1 de dano. Você pode causar 1 de dano na base do defensor, perdão, você pode causar 1 de dano no defensor ou na base. Então ela é uma carta bem agressiva, ela é uma ótima carta para você começar o jogo no primeiro turno, então vou descer ela. Coloquei ela,
pode ver que já passa para o meu oponente. Como eu falei, o jogo é como se fosse um xadrez. Você faz uma coisa, seu oponente faz outra. Você faz uma coisa, seu oponente faz outra. Beleza. Voltou para mim. Eu não tenho mais recursos para descer nada, porque eles estão virados. Então, cada vez que eu desço algo, eu viro o recurso com a quantidade de... Eu viro a quantidade de recursos de acordo com o que eu desci. Então, a Sabine, ela custa 2 recursos, então eu virei 2 recursos. Como eu não tenho mais nada para fazer, e meu oponente acabou de fazer uma criatura, que é um Battlefield Marine, eu vou pegar a iniciativa. O que é o pegar a iniciativa? Pegar a iniciativa é o seguinte, quando você pega a iniciativa, naquele turno, você não... Lembrando que o turno, ele meio que engloba tudo que você e o que o seu oponente fizeram. Naquele turno, quando você pega a iniciativa, você não vai fazer mais nada. Então, você declara que, ó, não tem mais nada pra fazer. E aí, se seu oponente tiver mais cartas, ele pode jogar. Se ele tiver cartas pra atacar, ele pode atacar. Enfim, eu vou pegar a iniciativa. Quando eu faço isso, o meu oponente, ele não tem mais o que fazer, ele passa. E aí a gente começa o próximo turno. Cada turno, cada jogador compra 2 cartas. Só que aí, diferente do primeiro turno, onde você recursava 2... Daqui em diante você recursa apenas uma. Então beleza, eu vou recursar uma das cartas da minha mão. Como eu já tenho uma carta de custo 2 e as outras cartas da minha mão são mais interessantes para o desenvolvimento que eu quero fazer, eu vou recursar o Battlefield Marine. E aí o meu oponente também recursou alguma coisa, eu não sei o que ele recursou. E beleza, e é isso mesmo. Aqui eu vou descer uma unidade no meu espaço aéreo. Essa unidade é o seguinte, ela é o Wing Leader, ela é uma nave, 2 de poder e 1 de resistência, e quando ela entra, ela dá 2 de experiência para um rebelde que eu controlo. Então, a Sabine, ela é uma rebelde, então eu vou dar 2 de experiência para ela. O que é a experiência? A experiência é mais 1, só que 2 vezes, né? Porque são 2 marcadores de experiência. Então, a Sabine, que é uma 2/3, ela vai ficar uma 4/5. Então, é uma forma de eu crescer a minha carta. Beleza, eu fiz essa ação, coloquei o marcador na Sabine, automaticamente passa para o meu oponente. O meu oponente, com a unidade dele, ele bateu na minha base. A base dele, como vocês podem perceber, ela é uma base de 25 de resistência só, ela não é uma base de 30. Por que ela tem 25? Ela é mais fraca? Você derruba ela mais fácil, porque ela tem 25 e não 30, certo? Só que ela tem 25 justamente porque ela tem uma habilidade. Uma Epic Action, que é uma habilidade que você pode usar apenas uma vez por jogo. E essa habilidade é o seguinte, você pode descer uma unidade de custo 6 da sua mão e você dá Ambush para ela. Ambush significa que quando ela entra, ela já pode entrar. Não sei se vocês perceberam, mas todas as unidades que eu baixei, quando elas entraram deitadas, certo? No Magic se chama enjoada, que é exaustada. Então, por exemplo, a minha Wing Leader, ela entrou agora, ela já entrou exaustada. A minha Sabine no outro turno entrou exaustada e nesse turno ela desvirou, né, junto com os meus recursos. Então agora ela está preparada para bater. Aqui eu tenho a habilidade do meu líder, né? Lembra que eu citei que o líder geralmente ele é sinérgico com o deck? Realmente é. Eu não estava brincando. A habilidade da minha Leia ela é o seguinte, eu viro ela, eu posso usar esse efeito uma vez por turno e eu ataco com um rebelde. Se eu controlar outro rebelde, eu posso atacar também. Então é como se em uma ação eu atacasse 2 vezes. Só a Leia consegue te possibilitar isso, entre os líderes que a gente tem hoje em dia. Então é por isso que eu gosto tanto dela. Mas aqui, como esse rebelde ele tá exaustado, ele não pode atacar, então eu vou ignorar essa habilidade da Leia, não tem por que usar isso agora, e vou só bater na base dele. Eu posso bater nessa criatura, matar ela, só que como a base dele tem menos resistência que a minha, então essa corrida ela já é favorável para mim. Então eu vou bater na base. Beleza, ó. Eu bati na base dele, eu bati 5, né? Que é a Sabine, ela é 2, ela tá com mais 2, só que a habilidade dela, ela causa 1 na base também quando ela ataca. Então causei um total de 5 de dano. E meu oponente prontamente desceu um Echo Base Defender. O que é um Echo Base Defender? Ele é uma unidade de custo 3, ele é 4/3 e ele tem Sentinela. Sentinela é bem interessante, é uma forma dele tentar segurar um pouco a board, porque o Sentinela,
como diz ali, né? Units in this area can't attack your non-sentinel units or your base. Então, em outras palavras, eu sou obrigado a atacar o Echo Base Defender. Eu não posso, no meu próximo turno, atacar a base dele, eu tenho que tirar isso do meio primeiro. E beleza, ele baixou o Echo Base Defender, ele tem os 3 recursos virados, e eu tenho as minhas unidades viradas, e eu não tenho mais nada para fazer, eu vou pegar a iniciativa de novo, né? Pegar a iniciativa, e aí eu vou começar o próximo turno. Eu vou recursar esse Echo Base Defender porque eu tenho 2 cartas de custo 2 na minha mão, e nesse turno eu vou ter 4 recursos, então eu vou querer fazer essas 2 cartas, caso ele tire a Sabine, né? E caso ele não tire a Sabine, eu vou fazer a minha nave, mas eu vou começar da seguinte forma. Eu vou usar a habilidade da Leia, vou clicar aqui em Action Ability, né? E eu vou atacar com um rebelde, e se eu fizer isso eu vou atacar com outro. Então eu vou atacar aqui, 2 na base dele. E como eu tenho outro rebelde, eu vou atacar também. Só que infelizmente eu não posso atacar a base, eu tenho que atacar o Echo Base porque ele tem sentinela. Então vamos lá, é o Echo Base, pode ver que o jogo só me dá a opção de atacar ele. Então é ele mesmo que eu vou atacar, mas eu vou causar esse 1 de dano na base, que é a habilidade da Sabine. Isso eu posso dar na base. E foi o que eu fiz. E beleza, então vocês viram que numa ação da Leia eu bati com 2 unidades. Então isso me favorece muito nesse jogo de agro, né? Como ele não tirou a minha Sabine, eu vou descer uma nave de custo 3. Eu vou descer a minha Red Tree. Pode ver que os meus recursos viraram, né? A Red Tree ela é bem interessante, ela tem uma habilidade chamada Raid 1, que é o seguinte, quando ela ataca, ela ganha mais 1 e mais 0 de poder. Isso só quando ela ataca. E ela tem uma outra habilidade que é bem interessante, que é cada outra unidade amiga que eu controlo, né, Friendly Unit, que são as outras unidades que eu controlo, literalmente isso, elas ganham Raid 1 também, que é a mesma habilidade da Red Tree. Por que eu não fiz a Red Tree antes? Por que eu fiz... eu bati primeiro e depois eu fiz a Red Tree? Porque eu pensei que ele poderia, com alguma carta, tentar tirar alguma coisa que eu já tinha no campo, e eu preferi, então, já encaixar o meu dano, por mais que eu perdesse 2 daninhos aqui da minha Red Tree. Eu fiz a Red Tree agora, ele fez a Sabine dele, que é igual a minha, só que ela tá mais fraca. E agora eu não tenho mais nada pra fazer, então vou pegar a iniciativa de novo. Quando eu peguei a iniciativa, ele ainda tinha coisa pra fazer, ele baixou mais uma unidade. Beleza. Eu vou fazer o seguinte, eu vou recursar a minha Sabine. A base dele já tá com 8 de dano e ela só tem 25 de resistência. Então, eu tô com bastante dano na mesa. Nessa corrida tá tudo bem favorável pra mim. A minha Leia, essa é a parte legal, eu não mostrei isso pra vocês antes, eu vou mostrar agora. Ela tem uma Epic Action, né? Assim como a carta dele também tem, que é a Hera. A Epic Action da Leia é o seguinte, se eu controlo 5 ou mais recursos, eu posso fazer deploy nela. O que é deploy? Eu viro a Leia, ela vira uma unidade. Imagina que ela se transforma numa unidade também, ela se transforma numa criatura ali para os jogadores de Magic. Mas antes de eu fazer isso, eu vou bater com a Leia, né? Eu vou usar a habilidade da Leia, porque eu ainda posso fazer isso. Então eu vou usar... Só para não cometer nenhum erro, vou usar a habilidade da Leia. Ele já mostra se eu quero usar a Epic Action, que é transformar ela numa unidade, né, criatura ali, ou se eu quero só usar a habilidade que eu posso usar uma vez por turno, sempre que é aquela que eu já vinha usando, de bater com 2 rebeldes. E é isso que eu vou fazer. Eu vou bater com 2 rebeldes. Primeiro eu vou bater com a Sabine, direto na base. E agora eu vou bater com outro rebelde. Vou bater com a minha Red Tree. E ele usou um evento, olha só, lembra que eu falei dos eventos, que são cartas que são parecidas com mágicas instantâneas ou feitiços no Magic? O evento ele não fica no jogo, ele é uma carta que você usa e o efeito já se resolve.
E ele usou um efeito bem interessante, que é o Attack Patterns, que você dá mais 3 para um aliado nesse turno, mais 2 para outro e mais um para outro. E como ele tinha 3 unidades, ele cresceu muito todas elas. Essa, por exemplo, bate 6. Essa, por exemplo, bate 5 por conta da habilidade da Sabine. E essa bate 3. Então, conta aí, é muito dano, né? Esse dano não me mata, então eu vou bater com a minha Wing Leader. Causei 3 de dano na base. Ok. Esse dano que ele vai dar vai ser alto. Muito alto mesmo. Ele usou agora um Rebel Assault. E ele atacou com 2 rebeldes de uma vez só. É meio que um evento que faz a habilidade da minha Leia. Só que numa carta de evento. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou flipar a minha Leia. Transformei minha Leia numa unidade. Ela vira uma unidade 3/6 com raid 1. E a habilidade dela é... Quando ela completa um ataque... Se você controla outro rebelde, você pode atacar com esse outro rebelde. Então ela é mais ou menos parecida com a habilidade que ela já tem, né? Eu tô com 22 de vida, perigoso, mas esse jogo a gente já ganhou. Eu vou fazer uma outra Wing Leader. E eu vou colocar 2 marcadores na Leia. E aí o meu oponente ele pegou a iniciativa. Então agora só me resta bater na base dele. Eu vou bater. E tá lá, 27 de dano na base, e ele perdeu o jogo, porque a base dele tinha apenas 25 de resistência. Ele acabou que ele nem usou a habilidade da nave, né, não foi necessário. O jeito que a IA jogou, eu acho que foi um jeito relativamente correto, talvez, né? A única coisa que ele tinha que fazer era ter tentado tirar alguma coisa minha, porque na corrida por corrida, né, ele ataca, eu ataco, ele ataca, eu ataco. Eu tenho mais vantagem, o meu deck ele é mais rápido. E a base que ele usa tem muito menos resistência do que a base que eu uso. Mas é isso, então. Eu acho que talvez tenha ficado um pouco claro de como o jogo funciona mais ou menos, né? Esse é apenas um líder, esse é apenas outro líder. Existem muitos outros, cada líder tem uma estratégia diferente. Dependendo da cor da base, essa estratégia vai mudar. Mas num vídeo só eu não consigo explicar tudo isso, né? Obviamente que não. Mas eu espero que vocês tenham gostado. Esse é um pouco do que é Star Wars Unlimited. É um jogo de carta muito, muito, muito divertido. Muito, muito legal. Em especial para quem gosta de Star Wars, porque você tem a possibilidade de jogar com o líder, que é um personagem que você já curte. Por exemplo, eu gosto muito da Leia nos filmes e jogar com ela é muito legal. Gosto muito do Luke, tem um deck de Luke também na vida real. E inclusive, né... Eu vou até mostrar aqui, aproveitar, né, ó. A minha Leia tá aqui, ó. Essa é a minha Leia, esse é o deck de Leia que eu usei durante o 7-1, que é literalmente essa lista que eu mostrei pra vocês agora. E é isso, pessoal, se vocês gostaram, né, talvez eu não tenha conseguido passar tudo, obviamente não consegui passar tudo, né, do que o jogo tem, é apenas um vídeo, mas eu pretendo trazer mais conteúdo. A princípio, esse vídeo foi mais para apresentar o jogo ali para novos jogadores, né, para novos players. Uma coisa que eu lembrei agora, eu esqueci de falar, eu acho que antes de encerrar o vídeo é importante, existem as duas partes, né, do campo, a parte espacial e a parte aérea. Então, o que é aéreo não pode atacar espaço e o que é espaço não pode atacar aéreo. Isso é uma regra muito importante do jogo. Então aqui ele não fez nenhuma carta aérea e eu fiz muitas, então eu tinha um space com muita vantagem em relação ao meu oponente. Mas eu acho que é só. O próximo vídeo provavelmente já vai ser trazendo algum deck do 7-2, mostrando como que eu faço para jogar com outros players, né? Não só jogar com uma IA, mas com outros players online. Eu vou mostrar um pouco de vários outros decks que eu já estou interessado em trazer aqui para o canal. Claro, é tudo muito novo, esse é o primeiro vídeo, eu nem sei direito se isso ficou bom ou não, mas eu espero que tenha ficado legal. E se você conhece alguém que está interessado em aprender Star Wars Unlimited ou aprender algum card game, ou se você também, né, viu esse vídeo, caiu aqui de paraquedas e viu e gostou, pô, por favor, deixa um likezinho, porque eu acho que isso ajuda. E se inscreve no canal, e é isso. Beijo, tchau, tchau.